Ainda estamos no inverno, mas no Rio de Janeiro as temperaturas ultrapassaram os 30 graus e a baixa umidade do ar fez aumentar a sensação de calor. A umidade relativa média na cidade ficou em 38%, abaixo dos 60% que a Organização Mundial da Saúde considera adequados. Mas o Rio, Ricardo Lessa, tem um cenário bem mais ameno do que a região centro-oeste ou mesmo por aí em São Paulo. Já são 40 dias de seca em quase todo o estado e na capital a umidade do ar chegou a 13%, bem perto do estado de emergência. Que situação, hein, Lessa? Situação bem crítica. Nessa situação, com esse percentual aí de umidade, a Prefeitura de São Paulo já pode determinar a suspensão de atividades ao ar livre nas escolas e repartições públicas. E o calor, junto com o tempo seco, contribuíram para 2 incêndios sem vítimas em favelas da capital. De acordo com os bombeiros, de janeiro até agora, foram registrados 40 incêndios em favelas da cidade de São Paulo. Só neste mês de agosto foram 6, 4 esta semana. O clima facilitou a propagação de focos de incêndio e dificultou o combate às chamas na favela do Zoião, zona sul de São Paulo. O fogo começou por volta das 4 da tarde e logo se alastrou. 15 equipes dos bombeiros trabalharam no combate às chamas. Moradores também tentaram ajudar usando baldes d'água. A avenida virou um depósito de móveis e eletrodomésticos. Não houve vítimas e a estimativa é que 150 pessoas estão desabrigadas. Mais cedo, um outro incêndio atingiu a favela Rocinha Paulistana, apenas 800 quilômetros distante da comunidade do Zoião. Para piorar, o tempo seco não é um problema isolado da cidade. A situação se repete em outras cidades do país. Vamos conversar agora ao vivo com o meteorologista Olívio Bahia, que está no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Olívio, boa noite. A baixa umidade domina boa parte do país. Eu queria que você explicasse o que está acontecendo. Olha, Ricardo, na verdade o que está ocorrendo é que está atuando sobre boa parte da América do Sul um sistema de alta pressão em torno de 5.000 metros de altitude. Esse sistema, na verdade, garante o ar seco em superfície, como a gente pode observar aqui na imagem de satélite. A falta de nuvem é uma garantia de que o ar nesta área está seco. O que é que ocorre? Esse sistema em torno de 5.000 metros de altura acaba pressionando o ar de cima para baixo, uma área de alta pressão, então pressiona o ar. Isso dificulta a formação de nuvens e, consequentemente, dificulta a presença de chuva. A falta de nebulosidade garante maior incidência de radiação solar na superfície, ajudando a aquecer e manter a temperatura elevada. Além da radiação que mantém a temperatura elevada, ainda tem essa compressão formada pelo ar de cima para baixo, isso dá um ganho maior nas temperaturas. Por isso nós estamos observando temperaturas em torno de 3, 4 graus acima da média em parte da região sudeste. Temperatura elevada está associada à baixa umidade do ar. Este é o grande fator aí da baixa umidade observada aí no dia de hoje. Só para a gente ter uma ideia do mapa, 16% aqui em uma das estações no dia de hoje, 15% no Rio, na estação dos Afonsos, 16% também em Belo Horizonte, agora 9% em áreas aí de Votuporanga, de Presidente Prudente no oeste de São Paulo e em Brasília 11, ou seja, estado crítico nessas duas áreas da região central do Brasil. Então, bastante atenção, o pessoal deve ficar bastante atento, porque a situação realmente é bastante crítica. Olívio, boa noite. A gente está falando aqui da questão das queimadas, limpeza de pasto, queimada de canavial em São Paulo, muitas queixas de desconforto das pessoas que estão com a nítida sensação de estarem inalando fumaça. E também a gente vai mostrar imagens agora de incêndios que ocorrem no perímetro urbano. Quer dizer, agora à noite um incêndio atingiu um matagal nas margens da marginal do Rio Tietê, na zona norte de São Paulo. Quer dizer, o fogo já está contido, mas agravou a sensação de desconforto. Ele pergunta o seguinte: quando a gente junta baixa umidade relativa do ar, que já é um fator previsível, é da natureza, isso já existia, sempre existiu, com queimadas e com a poluição causada por veículos automotores, essa combinação gera que tipo de problema em relação
a microclima, a sensação das pessoas nas áreas urbanas, por exemplo, onde a queixa é enorme? Olha, André, bem citado. Realmente essa combinação faz com que o ar fique bem mais poluído, ou seja, as pessoas mais sensíveis, crianças, adultos costumam ser mais sensíveis a uma situação dessa, principalmente de baixa umidade e de uma grande concentração de poluentes na atmosfera provocada aí pelos incêndios, pelos carros, pelas indústrias. Então, essa situação de massa de ar seco acaba provocando uma concentração maior de poluentes e, consequentemente, provocando aí distúrbios, transtornos à saúde humana e também favorecendo aos focos de incêndio que a gente vem observando não só hoje, mas nos últimos dias em grande parte do Brasil. Agora, Olívio, há alguma particularidade que você notou nessa grande massa de ar seco neste ano? Ela está chegando em algum lugar que não chegava antes? Tem alguma gravidade que vocês notam este ano especialmente? Olha, realmente esse período é um período realmente seco, principalmente na região central, centro-oeste. No entanto, nos últimos 3, 4 dias, essa massa bastante intensa, e a gente observa pela falta de nuvem em parte da região sudeste. Essa massa acabou sendo empurrada também para proximidades do litoral. Nós tivemos no dia de ontem umidade de 18% em Santos, no Rio de Janeiro mesmo umidade abaixo de 20%, o que não é tão comum para esse período. Então esse talvez seja o destaque aí nos últimos dias. Agora, Olívio, tem alguém no INPE pesquisando, digamos, a série histórica das baixas umidades relativas do ar, dos pontos onde realmente a situação tem se tornado crítica? Eu digo isso porque, por exemplo, a Embrapa, monitoramento por satélite, tem feito esse acompanhamento dos focos de incêndio nos períodos de estiagem. Isso tem aumentado terrivelmente. E não há propriamente política pública hoje capaz de enfrentar. A gente normatizou queimada, parece que é algo cíclico, sempre foi assim, não era assim. O INPE tem pesquisado isso, percebe-se uma mudança. Eu estou insistindo na pergunta do Lessa. Na série histórica, o ar tem ficado mais seco nos períodos onde normalmente a baixa umidade relativa é baixa? Olha, na verdade, como nós comentamos aí, é um padrão normal para o período. O que foge do normal, essa umidade está avançando, pelo menos neste ano, nesses últimos 3 dias, avançar um pouco para regiões costeiras, onde a umidade, os ventos que sopram do mar, acabam trazendo umidade. Isso realmente, nesse ano, é um pouco atípico. Áreas do sul do Brasil também, baixa umidade ali no Paraná, em Santa Catarina, até no oeste do estado gaúcho, nos últimos dias, observamos baixa umidade. Isso não é tão comum. Mas agora, essa relação com os focos de incêndio, infelizmente, a população, a gente pode chamar assim, nós ainda somos culpados por isso. Nós ainda utilizamos o método da queimada para poder limpar as suas áreas, ainda jogamos ponta de cigarro acesa perto da vegetação, próximo a lixão. Então, essa condição acaba justamente associada a baixa umidade, temperatura elevada, falta de chuva, e essas condições que o homem propicia, então, acaba causando e aumentando, vamos dizer assim, os problemas que nós estamos observando nos últimos tempos. Olívio Bahia, muito obrigado, bom trabalho para você.